Pai, Senhor, irmãos, que a graça do Senhor esteja no coração de vocês nesta noite. Vamos para mais uma mensagem da palavra do Senhor nessa noite. Eu quero começar te fazendo uma pergunta. O que acontece quando você escuta um não? Seja alguma situação da vida, acontece alguma coisa com você pede alguma coisa para alguém ou alguma situação específica e a resposta que você tem para essa situação é um não. Um belo de um sonoro não. Uma negativa daquilo que você estava pretendendo alcançar. Qual é a sua reação quando você recebe um não? E quando esse não vem de Deus? Como que você procede? Eu quero compartilhar com vocês, então, nessa noite, uma reflexão a respeito disso. Vamos abrir as nossas Bíblias em 2 Coríntios, capítulo 12, a partir do verso 7. Paulo nos diz assim, na sua carta de 2 Coríntios 12, a partir do 7. Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Bom, é interessante Paulo contando essa história aqui pra gente. Ele fala que tinha um espinho na carne. Há uma divergência muito grande no campo teológico de o que significa esse espinho na carne. Se era algo literal mesmo, se era alguma doença que Paulo tinha, que vez ou outra aparecia e o fazia se sentir mal, ou se era no sentido figurado, era alguma pessoa que o atrapalhava, era alguma pessoa que o importunava. A gente não sabe ao certo o que realmente era esse espinho na carne de Paulo. Mas quando Paulo fala, olha, eu pedi para Deus tirar esse espinho de mim. Mas sabe o que Deus me respondeu depois de eu pedir para Ele por 3 vezes? Deus me disse: a minha graça te basta. E pronto. Em outras palavras, quando Paulo então pede para Deus que o retire aquele tormento, Deus simplesmente responde para Paulo: não vou tirar. E Paulo então compreendeu que aquilo que ele passava é para que ele entendesse a sua dependência para com Deus e entendesse que ele não deveria se gloriar nele mesmo. Mas enfim, a grande questão é que Paulo recebeu um não de Deus. E nós? Quando nós recebemos um não de Deus e Deus fala para nós assim, olha, o que você está pedindo, eu só te digo uma coisa, a minha graça te basta. Quando Paulo recebeu essa resposta de Deus e ele compreendeu isso, ele falou: a graça de Deus é suficiente para mim e eu estou satisfeito. Então aconteça o que acontecer na minha vida, eu estou feliz, eu estou bem, porque a graça de Deus é suficiente para mim. Nós vivemos em uma sociedade, a sociedade brasileira principalmente, em que nós fomos criados para termos um problema em termos os nossos pedidos rejeitados. Nós temos um problema em aceitar os nãos da vida, Desde que o Brasil foi invadido lá em 1500, que quando os portugueses chegaram aqui e viram que os índios já moravam aqui, os portugueses não se importaram com isso. Eles simplesmente dominaram essa terra aqui e fizeram o que eles bem entenderam. Eles não aceitaram não. A gente tem um grande problema em aceitar uma frustração. A nossa sociedade foi fundada sobre um povo que não soube respeitar a existência de outro. Então nós muitas vezes achamos que a nossa existência tem que sobrepor a de outras pessoas porque nós não aprendemos a aceitar um não, a lidar com algo negativo, a lidar com as frustrações. E é por isso que nós temos tantas notícias hoje em dia de homens que matam suas esposas, suas ex-esposas, porque não aceitam o término de um relacionamento. Porque nós não aprendemos a lidar com isso. E muitas vezes a gente tenta jogar
para a geração atual, essa geração atual que é muito mimada e ela não consegue. Não. Todas as gerações são, de alguma forma, outras mais, outras menos, mimadas no sentido de não aceitarem uma negativa, não conseguirem entender ou reconhecer um não. E a gente precisa entender que muitas vezes nós iremos receber não das pessoas e muitas outras nós também iremos receber um não de Deus. E aí eu te pergunto, como você vai lidar com essa situação? E nós precisamos aprender a alcançar algo que se chama maturidade. Maturidade, muitas vezes nós ouvimos essa palavra e pensamos, maturidade vem com a idade. Não é. Nós muitas vezes temos adolescentes que já são maduros com relações a temas da vida e idosos que até hoje agem de maneira infantil, ridícula e não sabem lidar com a realidade que vivem. Então não acredite que associar idade com maturidade é algo verdadeiro, não é. As pessoas amadurecem quando elas criam uma conscientização de si, da vida que elas levam e como a vida funciona. E faz parte da vida, de como a vida funciona, as negativas, as frustrações, as decepções. Mas isso não pode ser motivo para que a gente desanime, para que a gente desista de viver ou que a gente encontre e fale, minha vida não faz sentido, porque nada está dando certo, porque tudo para mim é não, eu só vivo frustrado. Não. A gente precisa aprender com as nossas frustrações. A gente precisa aprender com as negativas. Assim como Paulo demonstra aqui, a partir do momento em que Deus falou para ele, Paulo, olha, não, eu não vou tirar o seu espinho da carne. Você vai continuar convivendo com ele, porque a minha graça te basta. Então Paulo naquele momento, ele não esperneou, ele não bateu perna, ele não fez bico para Deus, falou, Deus, mas por que o Senhor não tira isso de mim, está me atrapalhando, não sei o quê. Não, Paulo ao receber aquela negativa, ele soube lidar com aquilo e tirar daquilo, aquilo que ele precisava aprender. Então ele falou assim, olha, caramba, então se Deus não quer tirar isso de mim, então isso é para que eu aprenda a que a minha vida é sempre na dependência de Deus. E é isso que nós precisamos aprender. Muitas vezes nós vivemos tão frustrados com as situações da nossa vida, acabamos até descontando em outras pessoas, porque nós não aprendemos a lidar com o que acontece nas nossas vidas. Nós não aprendemos a lidar com as frustrações. E já passou de hora, amados, de nós aprendermos a lidar com as coisas que acontecem em nossa vida e entender que o mundo não gira ao nosso redor e que tudo vai dar certo pra gente, que tudo vai ser conforme a gente quer. Não. A gente vai se frustrar muitas vezes, a gente vai se ferir muitas vezes, a gente vai se entristecer muitas vezes, mas nós precisamos aprender a nos tornar pessoas maduras. E Paulo diz, inclusive, na carta aos Efésios, no capítulo 4, a partir do 11, 4:11. Ele coloca aqui, não minto, a partir do 10. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Então aqui ele fala que a gente tem as nossas funções e cada um está no seu lugar e cada um, amados, tem a sua própria experiência de vida. Mas nós temos que entender que o caminho que nós estamos seguindo é que nós possamos alcançar a maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. E isso que nós precisamos aprender. As coisas pelas quais nós passamos, as negativas que nós ouvimos, as frustrações que nós passamos, o trabalho que nós desenvolvemos, tudo isso deve servir para que nós possamos amadurecer, entender como a vida funciona, entender o caminho em que nós estamos.
Então que você tenha isso no seu coração. As frustrações que você passar, as tristezas, os momentos difíceis, as negativas que você tiver, que isso não faça com que você pare de caminhar, mas que faça você parar para refletir sobre a vida e que você tome o seu caminho, a consciência daquilo que está acontecendo, para que você que entenda que a vida é uma experiência que te ensina e te ajuda a caminhar e que você precisa aprender a lidar com isso. Não crie expectativas achando que as pessoas vão fazer tudo o que você quer, que os seus planos e projetos e seus sonhos, tudo vai se realizar bonitinho como você se planejou. Não vai. Não vai. E que quando você se frustrar, você entenda que a frustração faz parte da vida, mas que você saiba olhar para o céu e dizer para Deus: Senhor, a tua graça me basta, porque eu sei que o Senhor estando ao meu lado, eu posso continuar caminhando. Então que isso seja na sua vida. Que todas as tristezas, as frustrações e tudo que mais estiver entristecendo o seu coração, que você consiga compreender. A vida é muito mais do que as suas tristezas, os seus tombos e etc. A vida que Deus tem para nós é uma vida de superação, compreendendo que o que nós passamos hoje é uma preparação para o nosso futuro, para que a gente possa amadurecer até chegarmos ao ponto de estarmos à imagem de Cristo. Amém? Então coloque isso no seu coração. Aprenda a viver os seus dias olhando e reconhecendo que a graça de Deus te basta. Amém? Vamos estar orando então para encerrar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos porque o Senhor é maravilhoso em nossas vidas e o Senhor tem nos ensinado a caminhar dia após dia. Senhor, que nós possamos aprender com as coisas que acontecem em nossas vidas, para que nós possamos amadurecer, compreender, Senhor, que todas as coisas não dizem a nosso respeito, mas que a vida é assim, altos e baixos, vitórias e derrotas, mas que em nossos momentos de fraqueza, nós podamos saber que tendo o Senhor conosco, aí que nós somos fortes, porque, Senhor, a tua graça nos basta. Nós te louvamos porque grande é o teu amor para conosco. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, não se esqueçam de inscrever no canal, curtam esse vídeo, compartilhem com as pessoas e que o Senhor Jesus abençoe abundantemente a vida de todos. Amém?